É isso aí, mestrão. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, tudo certo? Interrompendo a programação do seu feriado para falar um pouquinho sobre planta, para falar um pouquinho sobre fito-hormônio. E adivinha, Igão, fala para eles. É a última aula Última aula. conteudística. Pegar, hein? Última aula, cara. Caraca, 37ª semana. Eu acho que Então. passou rápido, João. Eu também acho. A gente vive cansado, né? A rotina ela é cansativa. Quem tá assistindo essa aula sabe muito bem. Né? O dia após dia é muito cansativo. A gente fala assim, caramba, não vejo a hora de chegar tal dia, de chegar o Enem, de chegar as férias. Só que quando você chega, você fala assim, caraca, pô, Já. passou rápido ali, enfim. Então, faz parte da nossa forma, da nossa percepção do tempo. E mais uma vez a gente, como todo ano, né? Parece que a gente fala isso e todo ano é a mesma coisa. A gente todo ano fala, caraca, esse ano foi muito rápido. Todo ano é muito rápido, enfim. Mas beleza, vamos lá. Então hoje a gente vai falar de fito-hormônios, tá? Hormônios vegetais. Esse fito aqui remete à planta, tá? Lembra lá dos fitoterápicos, um remédio produzido a partir de plantas, tá? Então fito-hormônios são hormônios vegetais. João, planta tem hormônio? Tem. Tem. Não é associado ao sistema nervoso, né? Lá na aula do JJ, na Bio 1, você tá vendo, já viu em algum momento, sistema endócrino, você vê lá o eixo hipotálamo-hipófise, aquela regulação redondinha, não é assim que funciona em plantas. Mas tem sim uma contribuição muito importante para os organismos vegetais, a presença de hormônios vegetais, de fito-hormônios, tá? Bem, vamos lá. Tô aqui no meio do feriado, cara. Tu tá assistindo ao vivo, eu sei que tu já tá inscrito, tá seguindo, já tá dando like em tudo que a gente posta, eu sei. Se tu caiu de paraquedas nessa aula, né, na véspera do Enem, na última semana, saiba que a gente provavelmente está na nossa reta final, nosso último gás, tá? Para poder te garantir o melhor resultado possível e a sua aprovação esse ano, tá bom? Então, aqui estão todas as nossas redes sociais, nossas páginas, tá? Aqui tá o nosso canal aqui do YouTube. Se inscreve, por favor, para que você receba essas notificações o tempo inteiro, para que você não se esqueça. Lembrando, aula todos os dias, né, de segunda a sexta, a partir de 18h15. Vamos lá. Sem mais delongas, introdução da nossa aula de hoje. Bem, introdução. O que é um fito-hormônio? Um hormônio vegetal, já conversei com vocês, que ajudam, controlam, participam de várias funções vitais que essa planta faz. Show de bola. Apresentam diferentes funções para cada órgão da planta. Poderia até adicionar uma coisa extra aqui, que dependendo da concentração também muda a função dele. João, como assim? Cara, olha só, vamos lá. Primeira conversa que a gente tem que ter para a gente seguir bem daqui para frente. Hormônio vegetal não é igual ao hormônio animal, cujo hormônio A faz função B. Hormônio B faz função C. Você não tem uma linha certinha, ó, função A faz hormônio A faz função X, hormônio B função Y. Não existe um padrão tão perfeito. Depende de onde esse hormônio age. Ou seja, o mesmo hormônio, o hormônio A, se agir num órgão, tem uma função. Se agir num outro órgão, tem outra função. Dependendo da concentração, tem função diferente também. Então o hormônio vegetal é muito mais delicado com relação a isso. Depende de cada situação. Tá bom? Então vamos lá. Bem, não podemos começar de outra forma sem ser pelas auxinas, tá? Esses que são, sem sombra de dúvidas, os hormônios mais famosos, tá? Competindo talvez com eles o etileno, vou falar dele também hoje, tá? Vira e mexe aparece no teu vestibular, mas as auxinas são sim muito famosas. Bem, a auxina na verdade não é um hormônio, não são dois hormônios, é um grupo de hormônios, tá? Esse grupo de hormônios, cujo principal representante aí é o ácido indolacético, foi o primeiro que foi descoberto, é um grupo de hormônios que está relacionado com o crescimento vegetal, tá? Então com o crescimento meristemático. Esses hormônios são produzidos no meristema da planta. Então tanto nos meristemas apicais, no radicular e até mesmo nos laterais. Esses meristemas são produtores de auxina, que são hormônios relacionados com o crescimento da planta, principalmente. Ou seja, a planta cresce graças à auxina. Ah, João, então a auxina é tipo o GH? É tipo a somatotrofina, o hormônio do crescimento? Sim, mas tem mais coisa por trás. Então sim, tem a ver com isso, mas tem mais coisa. A auxina faz mais funções. Por isso que eu te falei que em planta, né, o buraco é mais embaixo. Então vamos lá. João, pelo amor de Deus. Cara, no meio do feriado, falou meia dúzia de palavras
e já começa jogando um gráfico desse pra gente. Que é isso, pelo amor de Deus? Vamos lá. Primeiro, como o nosso amigo Paulo Filho sempre fala, o gráfico é nosso amigo. O gráfico conta alguma coisa pra gente. E você precisa aprender a ler gráfico. Se você não fez isso ainda, vale a pena investir nisso para a última hora. Como é que você lê um gráfico, João? Bem, primeiro, entenda os eixos. Concentração de auxina, inibição, né, abaixo daqui inibição, em cima daqui é estímulo. Então ele está medindo o crescimento. Então é um eixo de crescimento por concentração de auxina, abaixo da linha 0 é inibição, acima da linha 0 é estímulo. Ou seja, o que esse gráfico está contando para a gente? Acompanha comigo, vai. Nessa concentração aqui de auxina, a planta não cresce nem diminui. Ela nem inibe nem estimula, ela fica no 0 a 0. Quando você aumenta um pouquinho essa concentração, na raiz, a planta... Foi? A planta tem um estímulo para crescer. Então a raiz, nessas concentrações aqui, cresce. Show? Agora, não, pode seguir. Agora que já vi que é normal, pode ser beleza. Daqui para baixo, ou seja, em altas concentrações, aí é o contrário. Aí a raiz não cresce, quando as concentrações são superiores a essa daqui. Ok? Com as gemas, né, lá, gema apical, radicular, é um pouco diferente. Ele só cresce a partir dessa concentração. Cresce. Quando passa desse ponto, é que ele passa a ser inibitório. Com o caule, você está vendo aí na imagem também. Ok? Vamos traduzir isso de uma forma mais simples? A raiz responde a baixos níveis de auxina, enquanto o caule só responde a altos níveis de auxina. Basicamente é isso. Fazendo uma simplificação da coisa, é basicamente isso. Quando os níveis de auxina crescem um tiquinho, a raiz cresce. Quando eles começam a crescer mais, esse nível de auxina, a raiz para de crescer. E o caule começa a crescer depois. Tá? Então a raiz cresce primeiro, o caule cresce depois. Beleza, então ó, isso aqui é uma prova de que a concentração de auxina diferente age de formas diferentes em diferentes órgãos. Tranquilo? Ó, bem, isso é muito importante para que a gente entenda uma das principais contribuições da auxina para a planta, que são os chamados de tropismo. Pessoal, o que é um tropismo? O tropismo é um tipo de movimento, tá, que a planta faz em direção, ou melhor, estimulado por alguma coisa. Bem, o principal tropismo, o mais famoso, que foi o primeiro a ser descoberto e o que mais cai, é o chamado de fototropismo. Fototropismo é o tropismo relacionado a foto. Prefixo foto vem de luz. Tá? Então, fotossíntese, fotografia, foto vem de luz. Bem, o primeiro tropismo descoberto foi descoberto da seguinte forma. Ó, eles pegaram uma planta, tá? Uma parte gema, né? A parte apical dessa planta, colocaram ela exposta ao sol. Quando eles pegaram essa planta exposta, né, abaixo do sol, ou seja, perpendicular ao sol, o sol aqui e a planta embaixo, tá? O que eles encontraram foi toda a concentração de ácido indolacético, auxina, estava literalmente embaixo do sol. Na hora que eles colocavam a planta levemente para a esquerda, ou seja, com o sol ali, na direita dela, todas as auxinas se afastaram do sol, foram para a parte mais escura. Ok? Então, a galera fala inclusive que a auxina é um hormônio fotofóbico. Ela foge da luz. Quando o sol está ali, a auxina vem para cá, foge da parte clara. Quando a planta vai ao contrário, mesma coisa. Se a luz está ali, a auxina vem para cá. Então a auxina está sempre fugindo da luz. Tá, João, beleza, mas não é a auxina que estimula o crescimento no caule? Sim. Então pensa comigo, vai. Se o sol está ali, na hora que a auxina vai para lá, o lado de cada planta, ó, pensa que eu sou uma planta aqui, vai. Como a auxina está nessa mão aqui, essa mão cresce mais que essa. Ou seja, na hora que essa mão crescer, ó, na hora que essa parte da planta crescer, ela cresce. Como essa não cresceu, ela começa a tombar. Reparou? Ó, tá aqui junto. Na hora que essa cresce em direção ao sol, por quê? O sol tá ali, a auxina tá fugindo. Então essa parte cresce, ela vai tombando. Isso faz com que a planta cresça em direção à luz. Esse é o famoso termo, pessoal, fototropismo positivo. Quando a planta cresce em direção à luz, buscando a luz, ela vai de encontro à luz. Isso é um fototropismo
positivo. Então, ó, os tropismos são crescimentos orientados por estímulos. Os dois exemplos mais conhecidos de tropismo são o fototropismo e o geotropismo, também chamado de gravitropismo. Bem, o fototropismo é esse que eu acabei de falar com você, né? Em que a planta ela vai crescer em direção à luz. E tem o gravitropismo, que é o seguinte. Vamos lá, vou botar para essa imagem aqui. Gravitropismo, pensa comigo, vai. Tá lá a plantinha. Na hora que a gravidade está puxando para o centro da Terra, o que vai acontecer? Como a gravidade ela puxa em direção ao centro da Terra, essa planta ela entende, né, ela sabe que para baixo é para onde a raiz tem que ir. Ou seja, na hora que essa planta está ali, na hora que aquela sementinha está ali, os primeiros níveis de auxina que aparecem fazem com que a raiz comece a crescer. Então ela vai crescendo para baixo. O que a gente chama de gravitropismo ou geotropismo positivo. Ele vai em direção ao centro, ele vai em direção à gravidade. Agora, o caule, por sua vez, como ele só cresce depois, né, como ele só vai crescer posteriormente, o caule começa a aparecer e crescer para cima. Então eu chamo isso de gravitropismo negativo. O caule cresce para cima porque ele vai contra a gravidade. Tudo bem? Ele cresce contra a gravidade. Beleza? Ok? Então, ó, vamos lá. Isso aqui é um experimentozinho ó, de como é que eles fizeram para testar exatamente o que faz a planta seguir a luz. Tá? Então viram de fato que é o meristema. Tá? Então que a auxina é produzida pelo meristema. Por quê? A planta controle está aqui, ó, normalzinha, bonitinha, linda, linda e contente. Ela vai em direção à luz. Quando eles cortaram o ápice, ó, cortaram a gema, a planta cresce reta. Tá nem aí, segue o baile, não tem limite, não tá nem aí para nada, não tá nem aí se o sol tá qualquer lado que seja, ela tá se crescendo pro alto. Quando eles cobrem com um material opaco, ou seja, escuro, a planta também tá nem aí, segue reto. Quando eles colocam um material transparente, que a luz passa, aí sim, ó, vira para lá. Quando eles botam um material opaco, só que não em cima, mas no meio, a planta vira para lá. Por quê? Porque o que está crescendo é a parte de cima, o meristema. Quando eles colocam o ápice cortado e recolocado, então eles tiram o ápice e recolocam, ele continua crescendo, porque a luz continua acessando. Agora, quando a luz não chega, né, quando fica um material opaco, por exemplo, aí não adianta nada. A luz não bate, se a luz não bate, aí realmente ele não cresce em direção ao sol, mas sim só para cima. O outro tropismo, aqui é mais a título de curiosidade, eu nunca vi aparecendo, mas vai que aparece a primeira vez esse ano, é o hidrotropismo. É o crescimento em relação à água. Tá? Isso aqui é muito comum na raiz. Como a gente falou na aula passada, a raiz está sempre buscando água, né? A seiva bruta. Ou seja, algumas árvores têm esse crescimento em direção à água. Né? Normal, beleza, porque essa planta precisa crescer e pegar água. E são essas plantas que muitas vezes dão vários problemas para as empresas de saneamento básico, principalmente em parques, coisas assim, porque vira e mexe estoura a tubulação, vira e mexe estoura cano. Por quê? Porque elas estão justamente, né, se tiver algum micro vazamento, alguma coisa assim, sai um pouquinho de água ali, cara, essa árvore percebe, né, sente essa água, essa umidade ali e começa a crescer em direção ao cabo. Nisso que ela cresce em direção ao cabo para pegar água, é aí que ela acaba com tudo, é aí que ela estoura mesmo o cano e aí já era. Beleza. Então essa foi a primeira parte de tropismo. Próxima, lembrando galera, essa aula é gravada, né? Então a gente não está no estúdio nesse momento, o que não significa que você não pode, pelo contrário, né? Você deve, por favor, deixar um comentário, uma dúvida, qualquer coisa assim, porque a gente vai te responder. Hoje é quarta, né? Então amanhã, quinta-feira, durante a semana, a gente vai te responder o mais rápido possível, tá bom? Então não se acanhe, não ache que você vai falar com ninguém, porque você não está falando com as paredes, não. Mas tem que pagar alguma coisa, mestre? Tem sim. Tem que pagar uns 3 cliques só. Você vai clicar uns 3 botõezinhos ali, vai clicar no botão, vai tocar algumas teclas ali no teclado, vai dar o Enter de novo. É isso que você precisa fazer. 3 movimentos, né? Basicamente. Tirando isso, dinheiro, nada, absolutamente nada. Essa é a melhor parte. Isso aí. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Outra coisa que as auxinas fazem é a tal da dominância apical. João, o que é isso? Bem, a planta ela sempre tende a crescer primeiro para cima e depois para os lados. Então ela sempre tende a crescer verticalmente primeiro e depois lateralmente. Tá? Então a planta ela estica primeiro para depois engrossar. Beleza? Isso também vem resultado da auxina. A auxina ela sempre se concentra primeiro nas gemas apicais. Então, ó, no meristema apical do caule, a produção de auxina, que atua no crescimento longitudinal do caule, mas inibe as gemas laterais, deixando-as dormentes. Então,
conforme a planta vai crescendo para o alto, né, longitudinalmente, verticalmente, ela não cresce para os lados. Só depois ela passa a crescer para os lados. Bem, aqui ó, quando ocorre a poda da planta, então quando os caras vão lá, por exemplo, e cortam a gema apical, a planta elimina-se a gema apical e o crescimento passa a ser promovido pelas gemas laterais, ativadas pelas ausências de altas concentrações de auxina, o que origina ramos laterais com muitas folhas. João, então se eu não cortar, ela não vai crescer para o lado? Claro que vai. Só que cortando você tem mais rápido e mais intenso esse crescimento lateral. Tá bom? Bem, outra coisa que as auxinas também fazem, e já fazendo, já dando um gancho aí já, vou relacionar com o próximo hormônio, que é a giberelina. As auxinas estão envolvidas com a frutificação, com o processo de formação do fruto. Cara, vê se não faz sentido. Há 3 semanas atrás eu te contei que o fruto nada mais é do que a hipertrofia do ovário. O fruto nada mais é do que o ovário que cresceu. Na hora que o embrião, né, que está ali dentro, então a sementinha está dentro do ovário, na hora que o embrião começa a produzir auxina, essa auxina estimula em angiospermas o ovário a crescer também, aumenta de tamanho. Nisso que o ovário aumenta de tamanho, ele hipertrofia, ele fica grande e você tem o fruto sendo formado. João, beleza. Então a auxina tem a ver com a frutificação? Sim. Só que tem um outro hormônio que também anda junto com ela, de mãos dadas, que é a giberelina, que também tem a ver com a frutificação, com a floração, né, da formação de flor e fruto. Esse hormônio atua. Com outra coisa que eu volto daqui a pouco. Primeira linha eu volto daqui a pouco. Por quê? Eu quero focar primeiro nessa aqui, na frutificação. Porque quando a galera descobriu que a giberelina e a auxina são os principais hormônios envolvidos com a formação do fruto, não maturação, formação. O que eles começaram a fazer? Começaram a induzir frutos partenocárpicos. Professor, o que é isso? Pensa na banana. A banana, ela tem o ovário hipertrofiando sem ter semente. Só que a banana é naturalmente, né? Foi uma seleção que a gente fez, né? Uma seleção artificial. A gente selecionou as bananas partenocárpicas na natureza. Ou seja, bananas que formam o fruto mesmo sem terem sido polinizadas. Agora, outras frutas, uva e melancia, por exemplo, são frutas que a gente usa técnicas de você bombeia, você joga ali, né? Você irriga elas com auxina e giberelina para você forçar a formação de frutos sem semente. Por quê? Se esses hormônios fazem a planta formar fruto, eu consigo controlar meu bel prazer. Eu não preciso esperar a polinização. Eu não preciso esperar o embrião se formar. Porque se formar embrião, forma semente. E eu não quero semente. Eu quero um fruto sem semente. Um fruto fácil de comer. Um fruto que eu consigo aproveitar ele, tem um valor financeiro maior. É daí que vem a melancia sem semente. Já viu essa melancia, Igor? Não? Melancia sem semente. Eu nunca vi pessoalmente, sim, mas já vi só a notícia. Uva sem caroço normalizou, eu acho, né? Assim, é mais comum. A uva sem caroço eu particularmente sou muito fã. Conta a história pra vocês, acho que não, né? Que eu não gostava de uva com caroço, não? Eu era mais novo assim, eu não gostava de uva, não porque eu não gostava da uva, mas porque eu não gostava do processo de tirar o caroço da uva. Eu achava assim muito difícil, eu sempre me embolava, às vezes eu mastigava o caroço, era horrível, um gosto ruim. Então eu evitava comer uva porque tinha que tirar o caroço. E quando eu descobri que existia uva sem caroço, na época era muito cara ainda, mas hoje em dia já barateou bastante, né? Encontra aí algo valor próximo a isso aí. Já é, pô, cara, eu sou fã pra caramba. Se eu comprar uma bandeja dessa aí lá em casa, cara, acho que eu geralmente como em 1-2 dias, já uma bandeja dessa vai pro saco. Vamos lá. Então, a giberelina tem a ver com essa frutificação, tem a ver com a formação da flor e tem a ver com uma outra coisa. Eu acho isso aqui muito maneiro também, que é a dormência da semente. A giberelina, ela interrompe a dormência da semente. João, o que é isso? Vamos lá. Cara, na aula de gimnosperma, eu conversei com vocês que a formação da semente foi fundamental evolutivamente falando. Porque antes, embriófita e pteridófita, o embrião cai solto, o embrião cai nu, cai pelado, largado no ambiente, e ele tem que se virar. Ele tem que germinar o mais rápido possível para fazer fotossíntese, senão ele vai morrer de fome.
Já em gimnosperma, já em angiosperma, essa árvore, essa planta, essa espécie ganha um gap de segurança. Essa espécie, essa planta, esse indivíduo ganha ali, ó, uma margem de segurança. Que é a seguinte, cara. Se a semente cai no solo e o solo tá horrível, tá seco, sem nutriente, tá na estação não interessante, tem pouca água, se as condições não são interessantes, o embrião fica guardadinho ali, consumindo o endosperma, consumindo o tecido nutritivo que ele tem, aguardando as condições ambientais melhorarem, para aí sim, ó, ele germinar. Ou seja, essa semente ela está em dormência, ela está ali guardadinha, escondidinha. E o que faz essa semente sair da dormência? O hormônio de giberelina, que é estimulado, é produzido quando as condições estão agradáveis. É um hormônio que estimula a produção de fruto. Ou seja, a giberelina ela só aparece quando o ambiente está bom. Eu lembro na escola que um professor meu perguntou uma vez, eu nunca me esqueço dessa pergunta, por que o feijão, não sei se o Igor já pensou sobre isso, quando tu faz aquela experiência de criança, tu pega o feijãozinho, aí tu vai lá, coloca o feijãozinho no algodão, né, bota um pouquinho d'água, deixa ele lá paradinho, daí depois de um tempo ele já começou a crescer. Por que o feijão não cresce quando ele está no saco? Tá lá na embalagem, no mercado. Fica lá dias no mercado e não cresce. Por quê? A resposta é porque falta água. Como não falta água, a giberelina continua ali, ó, inibindo... a giberelina não aparece ali. Ela não estimula a quebra da dormência. A giberelina não aparece. Se a giberelina não aparece, esse fruto se mantém dormente. Essa semente se mantém dormente, esperando as condições melhorarem. Quando você bota no algodão e bota um pouco d'água, aí você melhorou. Você botou uma situação mais adequada. Aí ele vai lá e germina. Beleza. Próximo hormônio. Opa, ficou sem imagem. Citocinina, deixa eu esqueci de botar. Vai estar tranquilo. Citocinina também é um tipo de hormônio de crescimento, menos importante que a auxina, mas também é um hormônio de crescimento. E ele tem a ver com a redução da senescência biológica. João, o que é isso? Senescência, galera, é quando a folha, por exemplo, é um órgão da planta, ele começa a ficar mais velho e essa folha começa a descascar, por exemplo, ela começa a morrer e essa folha vai sumir, vai se soltar da planta e vai sair, né? Vai morrer. A planta vai perder aquela folha. Tá? Então a senescência é um processo que não acontece enquanto os níveis de citocinina forem altos o suficiente. Ok? Beleza? Próximo hormônio então. Estou aqui só para você ver uma imagem aqui para mim. Essa imagem aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de senescência biológica. Tá? Quando você tem o hormônio citocinina agindo, isso aqui não vai acontecer. Essa senescência aqui não vai acabar acontecendo. Beleza. Bebi uma aguinha. Vamos lá. Ó, próximo hormônio, não confunde com o ácido indolacético. Esse é o ácido abscísico. O que o ácido abscísico faz? O ácido abscísico ele é um hormônio principalmente relacionado ao estresse. É por isso que muita gente compara esse hormônio com cortisol. Tá? Cortisol que é um hormônio no nosso corpo que atua principalmente liberando doses extras de energia em situações de estresse, momentos específicos do nosso dia a dia. Esse hormônio aqui, ele atua quando o ambiente não está muito legal. Então, por exemplo, quando o feijãozinho está lá no saco plástico, as condições não são ideais para germinar. Então, em vez da giberelina agir e tirar a dormência, quem está agindo é esse cara aqui. É o ácido abscísico, que está controlando ali, mediando a panos quentes a situação, jogando um monte desse cara aqui, falando assim, olha, não sai da dormência. Continua paradinho aí. Gema, se for uma planta adulta já, gema não cresce, porque o ambiente não está adequado. Estômago, fecha estômago, porque o ambiente não está adequado. Vai perder água à toa. Vai gastar muita água. Está muito quente, por exemplo, está muito seco, não tem água. Então, esse carinha aqui age controlando ali com panos quentes. Alguns dizem que é adrenalina, enfim. A verdade é que é um hormônio particular, né? Não é nem adrenalina, nem o cortisol, é o ácido abscísico. Faz coisas ligadas ao estresse, situações estressantes para a planta, em que ela tem que controlar uma situação não tão ideal. O quase último, acho que é o penúltimo ou último já, o hormônio etileno, esse que vira e mexe, cai bastante, pelo menos, não tem aparecido no último ano não, mas cai bastante esse hormônio aqui, o hormônio etileno. Cara, o que o hormônio etileno tem?
Primeira coisa, ele é um hormônio gasoso. Muita gente, muito biólogo que defende que etileno não é hormônio, mas sim um composto secundário, uma molécula que a planta produz e ela excreta, enfim. Mas beleza. Não é pra gente, pelo menos até a última vez, o Enem citava isso aqui como um hormônio, tá? O que o etileno faz? Primeira coisa, ele faz a abscisão foliar. Pô, João, sacanagem, né? O ácido abscísico não faz a abscisão foliar? Não, é o etileno. E o que é a abscisão foliar? É a queda da folha. Essa imagem aqui. Quando os níveis de etileno na folha são muito altos, ele força a folha a se soltar. Ele força a folha a cair. Por exemplo, em algumas plantas, né, um grupo de plantas de, por exemplo, zona temperada, esse etileno, ele age nas plantas no outono, fazendo com que as folhas caiam. Aí o Igão já pensou na hora, né? Vegetação, caducifólia. Né? Então tá aí, esse processo aí tem a ver com o hormônio etileno, um hormôniozinho que age na folha, fazendo ela cair. Mas sem sombra de dúvidas, galera, a função mais relevante do etileno, pelo menos que é mais cobrada, é essa aqui. A participação na maturação do fruto. Não é formação, é maturação. É aquele velho exemplo batido que você já ouviu 45 vezes. Quando você bota a banana na fruteira, as frutas já amadurecem muito rápido. Você quer uma banana madura? Enrola ela no jornal, fecha ela no jornal, daqui a alguns dias ela já está madura. Por que isso, galera? Bem, o etileno é gasoso. Se o etileno é gasoso, ele é liberado de forma gasosa. Ou seja, se tu pega e veda no jornal, você acumula o etileno ali dentro. E a banana, particularmente, é um fruto que produz muito etileno. Como a banana produz muito etileno, ela vai liberando esse etileno, que vai forçando os frutos perto dela a amadurecer. É por isso que quando você bota banana, geralmente na fruteira, aqueles frutos perto tendem a amadurecer mais rápido e às vezes até estragar, né? Passar do ponto, né? Amadurecer demais, tá bom? Então, a maturação dos frutos tem a ver com o etileno. Beleza, então agora nem é um hormônio propriamente dito, mas a gente tem que falar dele agora, porque é um pigmento. São os fitocromos, tá? A gente tem que falar dele na aula de fito-hormônio, que tem a ver com esse processo fisiológico. Bem, os fitocromos, eles são pigmentos, tá? Pigmentos interconversíveis. João, o que é isso? É um pigmento que tem dois formatos, dois modos, digamos assim. É o PR e o PFR, que traduzindo para o português é o fitocromo, esse P de fitocromo, tá? É o fitocromo vermelho, né? PR, fitocromo rege, e o PFR é o vermelho distante. São níveis são tipos de luz, tá? Então são frações do espectro de luz, tá? O tipo de pigmento, o tipo de fitocromo é o que vai controlar, por exemplo, em que momento do ano aquela planta vai formar flor ou perder flor, formar fruto ou perder fruto. As plantas caducifólias, para perder folha no inverno, para perder folha no outono, elas vão controlar isso daqui através desses pigmentos. E esses pigmentos, eles mudam de tipo de acordo com a duração do dia, de acordo com a posição que essa plantinha está. Ou seja, a planta entende as estações do ano, a planta entende as mudanças sazonais graças a esses caras aqui, graças ao fitocromo. E esse fitocromo é o que vai fazer com que a planta controle, por exemplo, a sua floração. Dependendo do tipo, dependendo da quantidade de luz diária que ela recebe, ela vai florescer ou não. E aí gera-se dois termos que você precisa conhecer, que são as plantas de dia curto e as plantas de dia longo. Como é que funciona isso? Quando você tem plantas, por exemplo, de zona temperada, Europa, por exemplo, que tem no verão um dia muito longo, um dia maior, bem maior do que a noite, quando chega na época do verão, essas plantas aqui florescem, aqui por exemplo, ó, florescem somente nessa situação. Então bateu lá o verão, a planta passou a receber mais luz do que escuro, esses pigmentos, o fitocromo, controlam isso aqui e falam assim, olha, está chegando o verão. Ou seja, essa planta floresce. Então, evolutivamente falando, o fitocromo controlou para que essas plantas da mesma espécie todas florescessem na mesma época. Dessa forma, você reproduz na mesma época. E o contrário também acontece. As plantas de dia curto, que, por exemplo, nesse mesmo país europeu, hipotético,
vão florescer no inverno, na hora que passar a ter menos luz no dia e mais períodos escuros. Aí é a planta de dia curto, tá? E aí só uma curiosidadezinha, é que o que eles perceberam é que, na verdade, o que define é quanto de escuridão a planta tem. Ou seja, o que faz a planta de dia curto crescer não é o dia curto, mas sim a noite longa. Porque quando você, no meio da noite, fornece um pouquinho de luz, sei lá, você foi lá no laboratório, botou a plantinha com 6 horas de luz, ainda botar 8 horas de luz e 16 horas de escuro. Aí você botou 8 horas de luz, 8 horas de escuro. No meio da escuridão, você foi lá e ligou a lâmpada durante 1 hora. Ligou a lâmpada, desligou depois de 1 hora, mais 7 horas de escuro. Essa planta não floresce. Porque o que faz ela florescer é ter a noite comprida. Assim como o contrário também é verdade. O que faz essa florescer é ter a noite curta. Na hora que você vai lá e mexe com isso aqui, na hora que você vai lá e mexe na noite dela, na hora que você encurta a noite dela, opa, virou o dia. Outro dia, então, a noite está curtinha, posso florescer. Tá bom? Enfim, só uma curiosidadezinha aí para você conhecer. O que você tem que conhecer é o fitocromo que controla a floração, de acordo com o tanto de luz que a planta recebe durante o dia. Tá? É o que indica para ela qual estação do ano ela está. Um outro processo aqui que não é tão legal é o estiolamento, que é o seguinte. A planta, às vezes, entra num quadro de estiolamento quando ela cresce de forma descontrolada. Então, ela estica muito, ela fica mais magrinha e com aspecto amarelado, quando ela cresce demais sem ter condições para isso. Tá? Então, o estiolamento, essa condição aqui, é um problema que está relacionado também ao fitocromo. Beleza, diretor, consigo fazer algumas questões? Está tudo tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Então, beleza. Ó, questão número 1. Inclusive, veio daqui a imagem que eu botei no nosso slide. Tá? Ó, o gráfico a seguir representa o efeito da concentração de auxina, entre parênteses, AIA, ácido indolacético. Lembrando que esse é um dos tipos das auxinas que a gente conhece. Sobre o crescimento de diferentes estruturas de uma planta. De acordo com esses dados, pode-se afirmar que, letra A, a concentração de auxina, que causa um crescimento ótimo no caule, inibe fortemente o crescimento da raiz. Então, ó, a concentração de auxina que estimula uma produção, ó, que estimula, ótimo, aqui, ó, a concentração de auxina que causa um crescimento ótimo no caule, inibe fortemente o crescimento da raiz. Opa, nesse ponto aqui, a raiz nem pensa em crescer. Então a letra A faz sentido. Letra B. A auxina em grandes concentrações acelera o crescimento radicular. Galera, ela acelera o crescimento vertical da planta. A planta vai crescer, tá? Ela vai aumentar. Você tem um crescimento longitudinal. Tem a ver com isso aqui não. Letra C. A mesma concentração de auxina promove crescimento igual e uniforme do caule e da raiz. Poxa, olha para esse gráfico aqui. A mesma quantidade, essa aqui, por exemplo, faz a raiz e o caule crescerem o mesmo tanto? Não. Só pelo gráfico você vê isso. Letra D. A auxina sempre inibe o desenvolvimento das gemas. Cara, nesse nível aqui não inibe não. Letra E. O ótimo de concentração de auxina não varia para as diferentes estruturas da planta. Galera, tá errado também. Olha aqui a imagem, ó. O ótimo varia de acordo com cada região da planta. Gabarito letra A, de a concentração da auxina, que causa um crescimento ótimo no caule, inibe fortemente o crescimento da raiz. Vamos que vamos. Número 2. Os frutos de exportação devem chegar ao destino saudáveis e perfeitos. Para evitar seu amadurecimento antes de chegar ao destino, devem ser colocados em ambiente com baixa temperatura e com CO2, evitando com isso a liberação do seguinte hormônio responsável pelo amadurecimento. Galera, qual é o hormônio que força o amadurecimento vegetal? Etileno, letra C. Tá? Esse você tem que conhecer, não tem jeito. Tá? Todos são importantes, sim, só que esse é muito importante que você conheça, você tem que conhecer esse cara, não tem como você não saber do etileno, tá? Então, o hormônio falou em amadurecimento, falou em etileno. 3. Os fito-hormônios são compostos orgânicos produzidos pelas plantas e que em pequenas concentrações promovem, inibem ou modificam o crescimento vegetal. Com relação ao efeito da citocinina, é correto afirmar que, vamos lá, pera aí, cadê? Opa, aqui. Citocinina.
hormônio de crescimento, reduz a senescência. Vamos lá, cadê? Aqui. Promove o amadurecimento dos frutos? Não. Quem faz isso é etileno. Letra B, inibe a floração? Também não. Promove a divisão celular? Bota um asterisco aqui. Letra D, inibe o crescimento do caule? Não, pelo contrário, é hormônio de crescimento. Letra E, promove a queda das folhas? Também não. João, peraí, crescimento da planta não está escrito em lugar nenhum. Mas peraí, como é que a planta cresce? Como é que qualquer ser vivo cresce? Quando ele aumenta o número de células. Ou seja, o crescimento da planta ou de qualquer ser vivo tem a ver com um maior número de divisões celulares. Ou seja, maior número de mitoses. Para você aumentar o número de células, logo essa planta vai crescer, espichar. Tá bom? Então a citocinina é um hormônio do crescimento. Não é tão relevante quanto a auxina, mas é um hormônio do crescimento importante. Se ela promove o crescimento, ela promove a divisão celular. Questão número 4, isso aqui é do Enem, tá? Questãozinha legal. A produção de hormônios vegetais, como a auxina, ligada ao crescimento vegetal, e sua distribuição no organismo são fortemente influenciadas por fatores ambientais. Diversos são os estudos que buscam compreender melhor essas influências. O experimento seguinte integra um desses estudos. Cara, olha que experimento engraçado. Eles pegaram uma planta, colocaram essa planta acoplada num negócio que simula um relógio. É tipo um relógio, ou seja, ele vai rodando, né, com o tempo. Então imagina aí, é tipo um ponteiro, só que mais forte, né, que gira mais forte. Quando esse ponteiro girar, conforme o tempo, né, o ponteiro vai rodando ali cada minuto, como esse ponteiro vai girando, a planta gira junto. Ok? Então a plantinha ficou ali estável, na hora que a planta foi girando, ela foi rodando, e essa planta foi rodando, né, 360 graus, foi rodando igual um relógio. Tá bom? Beleza. O fato de a planta no experimento crescer na direção horizontal, ó, e não na vertical, pode ser explicado pelo argumento de que o giro faz com que a auxina C, letra A, distribua uniformemente nas faces do caule, estimulando o crescimento de todas elas de forma igual. Cara, essa frase tá muito bonita, sabe por quê? Na hora que esse reloginho vai girando, não existe, por exemplo, ó, vamos supor que a luz está aqui, o sol está aqui, ó. Mesmo que o sol está ali, quando a planta está aqui, ó, para cá, na hora que o sol está ali, ela está ali. Beleza, essa parte aqui está virada para o sol. Então, teoricamente, ela iria crescer assim. Só que como ela está girando o tempo todo, você não tem esse acúmulo. É como se a todo momento uma diferente parte dela tentasse em direção ao sol. Ou seja, depois de você girar o tempo todo, todas as partes tentaram crescer para o sol. Ou seja, todas as partes cresceram o mesmo tanto. Se tudo cresceu igual, se não teve uma região crescendo mais que a outra, a planta não dobrou. Se ela não dobrou, o que ela faz? Ela cresce toda por igual. Cresce, 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 cresce. Para frente. Horizontal. Aqui, ó. Para lá. Reto. Então a letra A faz muito sentido. Letra B. Acumule na face inferior e por isso determina um crescimento maior. Cara, não, está rodando o tempo todo. Letra C. Concentre na extremidade do caule e por isso inibe o crescimento. De novo, não se acumula na extremidade, nem no centro, ele fica rodando. Letra D. Distribua uniformemente nas faces do caule e por isso iniba o crescimento de todas elas. Essa aqui está linda até a vírgula. O problema é, a auxina inibe o crescimento? Muito pelo contrário, ele estimula. Letra E. Concentre na face inferior do caule e por isso iniba as atividades da gema lateral. Também não. Gabarito letra A de amor. Última questão. Ih, rapaz, esse aqui vazou. Vazou o gabarito já. Fiz besteira, deixei o gabarito vazar. Ó, finge que... Isso aqui é na frente. Agora já viu todo mundo, já dei mole. Isso aqui é parado na frente. Ó, o professor chamou a atenção dos alunos para o fato de que todos os ipês roxos existentes nas imediações da escola floresceram quase que ao mesmo tempo, no início do inverno. Por outro lado, os ipês amarelos da mesma área também floresceram quase que ao mesmo tempo, porém já próximo ao final do inverno. Vamos lá, agora sim. Uma possível explicação para esse fato é que os ipês roxos e ipês amarelos apresentam... Vamos lá. Galera, o que faz a flor florescer? Ponto de compensação fótico, fotoperiodismo ou fototropismo. Vamos voltar lá atrás, ó. Ó,
o que controla a floração é a quantidade de luz que ela recebe. O nome disso é fotoperiodismo, ou seja, o período de luz que ela recebe. Beleza, vou tampar aqui, ó. Aí. Não, vai falar. Aí, foi? fica aí, vai. Beleza? Vai que alguém não viu ainda, né? Isso. Ó, então, ó, agora sim. Galera, ou seja, o que promove a floração não é a letra A, não é a letra B e nem a letra E. Ficamos entre C e D. As duas são plausíveis porque as duas falam em fotoperiodismo. O que vai matar o final, o que vai fazer você acertar ou errar, é o final. E provavelmente são de espécies diferentes. Na letra C. Na letra D, isto não tem qualquer relação quanto a serem da mesma espécie ou de espécies diferentes. Galera, lembra que eu te falei que a função das plantas florescerem na mesma época é para que justamente elas produzam seus gametas na mesma época, ou seja, reproduzam ao mesmo tempo. Isso é muito interessante para a espécie. Ou seja, florescer na mesma época do ano é fundamental para aquela espécie. Agora, se elas florescessem em épocas diferentes, seria uma porcaria. Só que se ela florescer numa época e uma outra planta de uma outra espécie florescer numa outra época, cara, eu tô nem aí. O que importa é os da minha espécie, com quem eu consigo reproduzir, florescerem junto comigo. Gabarito e letra C. E provavelmente são de espécies diferentes. Ou seja, geralmente, plantas da mesma espécie florescem na mesma época. A quaresmeira floresce na quaresma, né? Enfim, você tem plantas que florescem em épocas do ano específicas. Isso tem tudo a ver com a espécie que elas têm, para que elas floresçam juntas e, dessa forma, reproduzam juntas. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, não só hoje, nem só semana passada, mas em todas as aulas do ano. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar, nem que seja um pouquinho só, tá bom? Fica por aí. Tem a última aula do dia ainda. Não, essa foi a última, né? Tem a última aula. Marcelinho, a última aula do dia, tá? E, galera, semana que vem, semana inteira de aula de humanas. Aula humanas / linguagem, tá? Então, português, redação, história, geografia, sociologia, filosofia, tudo isso tem semana que vem. Só isso semana que vem. E eu não te vejo semana que vem. Você não vai ter aula com o Luiz semana que vem. Não vai ter aula com o Paulo semana que vem. JJ. Na outra semana, daqui a 2 semanas, aí sim. Aí você não vai ver o Igor. Você não vai ver o Marcelinho. Você vai ter aulas Ian. Você vai ter aula só de biologia, física, química, matemática. Foi? É, isso aí. Show? Então vai ser aí o combo da gente daqui a 2 semanas. Tá bom? Galera, dá o último gás, cuidado, descansem, aproveitem esse último momento. E é isso aí. Beijo no coração, até a próxima. Valeu!